Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um evento da série Cinema História. O tema de hoje é Mulheres Cineastas e a nossa palestrante de hoje é a Gabriela Tenório. Mas antes eu vou fazer alguns comentários sobre o que é esse ciclo, sobre o caminho que a gente vai percorrer, porque esse ciclo também é um curso de extensão para algumas pessoas que aqui estão presentes. Outros estão assistindo como palestra isolada. E, de qualquer maneira, eu quero, antes de passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, falar um pouco rapidamente sobre essa nossa relação entre cinema e história e por que nós temos o ciclo com algumas palestras específicas que ilustram essas várias relações possíveis entre cinema e história. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer que isso aqui é um evento promovido pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e também é um evento de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todos que estão nos assistindo aqui nesse momento e todos os que vão ver a gravação dessa palestra no futuro podem se inscrever no Laboratório LAPET se desejarem. Basta enviar para o e-mail do nosso laboratório, que vai ser disponibilizado no chat, o seu nome completo, CPF, link do currículo Lattes. Com essas informações, nós vamos inscrever a pessoa que está interessada em participar do nosso laboratório no diretório de grupos do CNPq. Então, estejam à vontade para participar aqui do laboratório. Vocês mesmos poderão, no futuro, serem palestrantes aqui no nosso laboratório também. O laboratório ele tem várias séries, como essa, Cinema e História, que estuda as relações entre cinema e história, mas também entre cinema e outras mídias, como, por exemplo, a gente vai ter palestras sobre fotografia, sobre HQ, mediando um pouco as palestras sobre cinema que a gente também vai ter aqui. Então, essa nossa série aqui, embora ela tradicionalmente adquiriu esse nome de Cinema e História, que tem a ver com a sua própria história desse ciclo, né? Porque a gente, no começo, trabalhava mais, quase que exclusivamente cinema e história, e depois é que foi ampliando para outras mídias. Mas conservamos o nome, Cinema e História, apesar de haver um diálogo também com outras mídias. HQ, TV, séries, jogos eletrônicos e assim por diante. Nós temos também séries sobre uma série intitulada Monografias em Debate, onde são apresentadas as monografias defendidas em qualquer universidade do país. Temos uma série chamada Teses em Debate, também, onde convidamos palestrantes que tenham defendido dissertações de mestrado, tese de doutorado. Temos vários cursos de extensão sobre teoria, sobre historiografia. Então, o nosso laboratório LAPET tem uma área de atuação bastante diversificada e bastante intensa. Vocês estão convidados a assistirem os outros ciclos aqui do nosso laboratório. Bom, esse ciclo de agora, Cinema e História, é um ciclo onde, como eu disse, nós estudamos as diversas relações entre cinema e história, além de relações do cinema com outras mídias que também estarão contempladas aqui nesse ciclo. Mas quais são essas relações entre cinema e história? Então eu queria falar algumas palavras sobre isso, antes de passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, que vai trabalhar especificamente o tema das mulheres cineastas. As relações são as seguintes: o cinema, em relação à história, pode desempenhar o papel de objeto da história, fonte da história, representação da história, ou sujeito ou instrumento que interfere na história, além de outras relações, como auxiliar no ensino de história, auxiliar na pesquisa de história e assim por diante. Vamos pensar essas relações. O que é o cinema ser um objeto da história? É aquele momento onde o historiador estuda o cinema como seu objeto central de interesse. Pode ser que o que ele esteja estudando são as pessoas que fazem o cinema, como é
até o caso hoje, já que a gente vai estudar as mulheres cineastas, sujeitos que fazem cinema, né? Mas pode ser que o historiador esteja estudando um filme, um cineasta específico, ou a indústria do cinema de maneira geral. Isso é tratar o cinema como objeto da história. Quando o historiador trabalha a história do cinema. No entanto, o cinema também pode ser fonte histórica. Como que ocorre isso? É quando nós utilizamos o filme, que é o produto maior do cinema, como fonte histórica para atingir outras coisas que não necessariamente a própria história do cinema. Por exemplo, podemos estudar através de alguns filmes. Hoje, por exemplo, serão mencionados alguns filmes que falam sobre a mulher, por exemplo. A história de gênero pode ser estudada através de filmes que expuseram as mulheres, ou como personagens, ou como nos casos em que é um documentário. Eu posso estudar a moda através do cinema, porque no cinema aparecem pessoas vestidas. Então vocês podem imaginar que o cinema, que é uma arte que existe desde o início do século XX até hoje, século XXI, foram décadas e décadas de moda, de maneiras diferentes de se vestir, e essas maneiras de se vestir estão representadas no cinema. Alguém pode estudar a moda através do cinema. Quando fazemos essa operação de estudar algo através do cinema, estamos usando o cinema como fonte histórica. É a segunda relação possível. A terceira relação é que o cinema, como outras artes capazes da representação, outras artes narrativas, como a literatura, por exemplo, a HQ e assim por diante, o cinema pode representar a história. Ele pode contar histórias inventadas, e faz isso, mas ele também pode contar histórias que aconteceram, histórias que fazem parte da história. Nesses momentos, o cinema está funcionando como representação da história. Você examina através de filmes, vê através de filmes, representações de outras épocas. Essa é a terceira relação possível, a relação do cinema como representação da história. E, por fim, a gente tem a relação do cinema como agente que atua na história. Só para dar um exemplo, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, por exemplo, o nazismo fazia muitos filmes tentando agir sobre a história, manipulando e tentando passar a sua ideologia, mas o cinema estadunidense, o cinema europeu, o cinema de outras áreas opostas ao nazismo, fazia também um cinema contra o nazismo. Ou seja, com esses dois exemplos, o cinema atuando de um lado da guerra e atuando de outro, nós podemos ver que o cinema age sobre a história. Então, o nosso ciclo, que está começando hoje, ele contempla essas várias áreas, e é um ciclo que vai se repetir nos próximos anos. Só que a gente vai mudando os objetos. Nós escolhemos alguns dos temas que podem representar essas relações. Então, por exemplo, hoje, as mulheres no cinema, a gente vai ver como as mulheres, por um lado, como as mulheres atuaram no cinema como cineastas, já que o tema é as mulheres cineastas. Mas a gente pode também estar discutindo como a mulher, através dessas mulheres cineastas, foi representada no cinema. Porque as mulheres também atuaram dentro de um contexto de relação de gênero, por exemplo. Mas isso é o tema que vai ser discutido daqui a pouco. Vai ter um momento, um dos nossos encontros, em que a gente vai estudar um cinema contra o nazismo. Ou seja, como que o cinema foi utilizado como uma arma a mais na luta contra o nazismo. Vai ter um momento que a gente vai estudar um pouco de história do cinema. A gente vai assistir uma palestra aqui sobre o cinema novo, por exemplo. Foi uma corrente de cinema importantíssima no Brasil. Então, vocês estão vendo, através desses exemplos que eu já mencionei aqui com vocês, que a gente escolheu alguns temas por se relacionarem a essa ideia do cinema como objeto histórico. Outros por se relacionarem à ideia do cinema como fonte histórica. Outros é o cinema representando a história, em outros casos é o cinema agindo sobre a história.
E nós resolvemos contemplar também algumas outras mídias que interagem muito com o cinema, como é o caso da fotografia, porque se o cinema é a imagem em movimento, a fotografia é a imagem imobilizada. Mas o cinema também tem a sua fotografia, né, por um outro lado, né? Mas então, por isso, a gente resolveu também incluir uma palestra aqui sobre história e fotografia. E tem uma outra sobre história e HQ. A HQ, como a gente sabe, também interfere muito no cinema. Hoje, praticamente todas as HQs estão no cinema, né? Então, essa é uma oportunidade também da gente trazer outras mídias também junto a esse curso. Várias pessoas que aqui estão assistindo a esse curso como palestras isoladas e poderão assistir a todas e terão direito ao certificado, cada palestra que assistirem. Outros estão assistindo como parte de um curso de extensão, ao qual, tendo 75% das palestras assistidas, vão fazer jus ao certificado. Então, esses são os recados, né? Depois que eu apresentar a nossa palestrante de hoje, e o tema de hoje, eu também vou passar para o Ulisses, para ele dar alguns recados aí sobre lista de presença, e etc. Mas a nossa palestrante de hoje é Gabriela Tenório. A Gabriela formou-se em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, exatamente com um tema de pesquisa, as mulheres cineastas. Inclusive, eu fui o orientador dessa monografia. Hoje é uma oportunidade muito interessante de apresentar esse trabalho e deixá-lo gravado para as pessoas que puderem assistir no futuro. Além disso, a Gabriela é professora ligada à Prefeitura Municipal de Volta Redonda. O tema de hoje, mulheres cineastas, quer dizer, é um tema importantíssimo que pouca gente acaba trabalhando, né? Mas às vezes até se esquece de que existem muitas mulheres cineastas com grande importância. Então, eu acho que esse tema de hoje ele tem tanto importância para os estudos sobre cinema, como importância para os estudos sobre mulheres e para os estudos sobre relações de gênero. Eu vou, daqui a alguns segundos, passar a palavra para a Gabriela, mas antes eu queria perguntar ao Ulisses se tem algum recado relativo a como assinar a chamada ou alguma outra coisa, Ulisses. Oi, Assunção, tudo bom? Então, gente, a chamada, a lista de presença, ela vai ser enviada depois de 1 hora de palestra, ali na altura quando a palestra já estiver terminando. Aí nós vamos colocar a lista de presença para que todos possam estar assinando, tá bom? Aí a gente acabou de colocar aí os dados do nosso e-mail, Facebook, Instagram, YouTube, caso vocês queiram entrar em contato conosco, tá bom? Perfeito. Então, nesse momento, Gabriela, eu passo a palavra para você. E eu só esclarecendo para as pessoas, depois da palestra, de 45 minutos a 1 hora, nós abrimos para o debate. Tem 1 hora de debate, da qual todos que aqui estão presentes podem participar e poderão tomar a palavra e falar, ou poderão ir anotando as suas perguntas e comentários no chat. Aí, quem não quiser falar, não se preocupe, a nossa equipe vai ler o comentário, vai ler a pergunta, e a ideia dessa segunda parte é exatamente produzir essa interação. É uma parte tão importante quanto a parte propriamente dita da palestra. Nesse momento, eu agradeço mais uma vez a presença a Gabriela Tenório e passo a palavra a ela. Obrigado, Gabriela. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu vou colocar aqui agora a nossa apresentação. Já me desculpando de antemão, porque meu computador está um pouquinho lento, então pode ser que demore um pouquinho para passar. Hoje, o nosso tema, como o professor Assunção falou, é mulheres cineastas. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Tá bom. Eu não vou abrir em tela cheia, porque da última vez que eu abri em tela cheia, eu fui passando e não deu muito certo. Bom, mulheres cineastas. Antes da gente entrar propriamente no tema de hoje, nas mulheres cineastas, eu quero trazer um pouquinho o contexto do porquê que a gente está falando das mulheres, um dia especial para mulheres cineastas.
as mulheres, no decorrer da história, elas ficaram um pouquinho de lado. Vocês vão perceber que eu trarei alguns nomes de algumas cineastas que foram muito importantes, que não tiveram o reconhecimento necessário e não são conhecidas ao ponto de tamanha representatividade que elas tiveram, tamanha importância que elas tiveram em suas épocas. Mas por que isso acontece? Por que essas mulheres não são reconhecidas? Por que essas mulheres não são citadas enquanto grandes benfeitoras do cinema, ou enquanto grandes inventoras, enquanto mulheres que revolucionaram a sétima arte? Então, tem uma frase de uma autora chamada Michelle Perrault, que ela fala que as mulheres na sociedade são mais que um fator biológico. Isso para a gente parece meio óbvio, né? Mas a partir do momento que as mulheres, que a história das mulheres não está inserida na história, elas é como se elas estivessem ali, mas elas não atuassem, como se elas não atuassem na sociedade. Então, a partir do momento que a gente consegue inserir essas mulheres na história, inserir a participação como agentes modificadoras, como mulheres que fizeram parte de processos históricos, a gente consegue identificar as atuações das mulheres, logo a gente consegue entregar a elas a importância que elas merecem, que nós merecemos. Então, a omissão das mulheres na história, ela é visível, a gente consegue perceber. Essa mesma autora, ela fala que até o século XIX, a gente não tinha ainda as mulheres na história. E quando elas apareciam como por sua beleza, ou então como mulheres que atrapalharam algum acontecimento, como mulheres que impediram algo. E aí, na primeira onda do feminismo, na década de 60, as historiadoras feministas elas passaram a reivindicar as mulheres na história. Onde que estavam as mulheres que participaram dos processos históricos? Porque, apesar dessas mulheres terem sido muito limitadas com o passar do tempo, elas sim fizeram parte de vários acontecimentos importantes no qual a gente não conhece, a gente não... a história, ela ainda não... Essas mulheres ainda não estavam inseridas nesses acontecimentos. Então, a história das mulheres ela começou a ser contada, ser estudada, ser analisada, meio que de uma parte política, na primeira onda do feminismo, porque a partir do momento que essas mulheres eram inseridas na história, aquelas feministas ganhavam mais força e mais visibilidade. Lá para o finalzinho da década de 70, meado para o final da década de 70, essas mulheres entram na academia, esses estudos históricos sobre gênero entram na academia, então eles deixam um pouquinho o lado político e entram nas universidades, e a partir dali a gente tem um campo histórico voltado para o gênero, para estudo de gênero. E aí que as mulheres começaram, a história das mulheres começou a ascender na história. Então... mas assim, não é tão simples inserir as mulheres na história, porque as mulheres elas não estão numa bolha à parte. Aqui não está a história e as mulheres aqui. Elas estão inseridas. Então, a partir do momento que a gente começa a remexer essa história e identificar processos importantes no qual as mulheres participaram, a gente vai mudar toda aquela historiografia tradicional. E isso envolve muitas coisas, envolve histórias que já são contadas há muito tempo, historiadores tradicionais. Então, contar a história das mulheres é um ato revolucionário. Bom, então a gente viu aqui que as mulheres, elas têm... a história das mulheres, elas têm um pouco de dificuldade de chegar até a gente. Essas mulheres, elas foram apagadas historicamente. E o cinema não estaria distante disso, porque o cinema é o reflexo da nossa sociedade. Então, algumas mulheres que fizeram parte de processos históricos do cinema, de processos muito importantes, ficaram de fora nas narrativas contadas pra gente sobre a história do cinema.
E por que a história de... Por que um campo histórico de gênero ajuda na luta das mulheres? E porque contribui na identificação da mulher como um sujeito ativo na sociedade. E aí o cinema está totalmente ligado a isso. Por quê? O cinema é um reflexo da nossa sociedade. Então, se a história das mulheres elas não são contadas em outras áreas, o cinema vai acontecer a mesma coisa. Bom, eu trouxe aqui 3 mulheres, 3 cineastas, a princípio, que foram muito importantes na história do cinema, que tiveram tamanhas participações no desenvolvimento inicial de cinema e que não são vistas, não são contadas, não são visíveis tanto quanto merecem, tanto quanto outros homens que fizeram talvez até menos ou parecido, que são vangloriados, que são contados, que todos conhecem, que estão em todas as literaturas cinematográficas. Então, assim, a primeira é a Alice Guy Blaché, que é considerada a mãe do cinema. Germaine Dulac, que foi a pioneira do surrealismo. Então, o primeiro filme surrealista da história do cinema foi a Germaine Dulac que produziu. E Dorothy Arzner, que foi a diretora do primeiro filme com som. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 e depois a gente vai perceber o problema dessas cineastas não serem divulgadas e não serem conhecidas, vista a tamanha importância que elas tiveram dentro do cinema. Deixa eu colocar aqui, deixa eu passar para a próxima. Bom, a Alice Guy Blaché, ela era uma francesa que era secretária do Gaumont, que é o dono do primeiro estúdio cinematográfico do mundo. Então, ela era secretária do Gaumont. E quando os irmãos Lumière foram fazer a apresentação do primeiro cinematógrafo, lá em 1895, a Alice foi convidada. Por ser secretária do Gaumont, ela esteve presente nesse evento. E ali os irmãos Lumière demonstraram o cinematógrafo, que foi um ato revolucionário para aquela época, muito importante, e a Alice esteve presente nesse evento. Quando a Alice saiu daquele evento, ela se deu conta que poderia fazer mais do que aquilo que já tinha sido apresentado no cinematógrafo. Porque o que os irmãos Lumière apresentaram? Eles apresentaram uma cena do cotidiano. E as pessoas ficaram extremamente encantadas, e a Alice percebeu que ela poderia fazer mais do que aquilo, que ela poderia dirigir um filme. Então, a Alice ela é chamada como a mãe do cinema, porque a Alice foi a primeira diretora de um filme ficcional da história. Porque o filme dos irmãos Lumière, que eles apresentaram lá no dia 28 de dezembro de 1895, é considerado documental, porque eles gravaram uma cena do cotidiano. Então, a Alice, ela teve a ideia de ir além e filmar e gravar contar uma história. Então, ela escolheu um conto francês, um famoso conto francês da época, chamado A Fada dos Repolhos, e apresentou ao Gaumont, perguntou se ela poderia começar a trabalhar com aquela inovação que estava chegando naquele momento. Ele autorizou, porém, deveria ser após o expediente. Então, a Alice trabalhava como secretária e, após o expediente, aos finais de semana, a Alice realizava as gravações com seus próprios amigos. Um ano depois, do dia 28 de dezembro de 1985, a Alice apresenta e estreia o seu filme, que na época gerou foi o maior sucesso. Ela conseguiu vender 85 cópias.
A Fada e o Repolho conta a história de um casal que estava à procura de seu filho e eles chegam até a casa das fadas, um ambiente onde ficavam as fadas, e as fadas pegam os bebezinhos dentro dos repolhos e apresentam para os pais escolherem qual bebezinho eles desejam. É parecido com a história da cegonha, sabe? Só que ali era a Fada do Repolho. E aí, quando essas 80 cópias são vendidas, esse sucesso acontece, ela deixa de ser secretária do Gammon e passa a liderar as produções da Gammon Company. E ali ela foi crescendo junto com a companhia. Então, muito do estilo fílmico da Gammon Company veio da Alice, porque ela realizou centenas de filmes, alguns filmes coloridos à mão, filmes com sincronização sonora, ainda estava bem no início, então a qualidade dos filmes não era tão excelente, não era tão boa, mas ainda assim a Alice ela trabalhou naquele início do cinema, ela foi de extrema importância para esse caminhar inicial da história do cinema na França. E aí, ela além dessas inovações, ela fazia viagens para gravar como se fosse um vlog de viagem, sabe? Então, a Alice filmava novos lugares no qual ela visitava, ela capturava cenas interessantes de outras culturas, ia a lugares distantes, gravava filmes de ficções em outros lugares, além ali do lugar em que a Gammon ficava, né, na França. E aí, até que em 1910, a Alice cresce ao ponto de abrir a sua própria companhia, a Solax. Ela, a princípio, utiliza um espaço da Gammon ali na França ainda, mas logo depois, 2 anos depois, ela leva a Solax para Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ali ela produziu mais de 1000 filmes, fez muito sucesso, até que, devido a uma separação, um divórcio, a Alice precisou leiloar a Solax, retornou para a França e ficou ali na França cuidando de seus filhos e terminou sua carreira naquele momento. A Alice morreu sem ter o reconhecimento que merecia, porque aos poucos a história foi sendo apagada, a sua história foi sendo esquecida e deixada de lado. Nós temos tantas certezas e detalhes sobre a trajetória da Alice, porque a Alice escreveu um diário que futuramente foi publicado, após a morte, foi publicado por sua filha. E por isso que nós conseguimos ter tantos detalhes da vida da Alice. E, além disso, o primeiro filme da história, lá em 1896, A Fada dos Repolhos, ele foi perdido, a fita original. Então, a fita que nós temos disponível, os vídeos que estão disponíveis no YouTube, as fitas que nós temos acesso, ela é uma gravação posterior, de 1900. E como que nós conseguimos comprovar que realmente a Alice, lá em 1896, fez o primeiro filme ficcional da história? Porque há publicações de jornais da época anunciando o sucesso daquela inovação, daquele acontecimento, daquele grande acontecimento na França. Então, realmente, a Alice foi a primeira cineasta a dirigir um filme ficcional, a primeira roteirista da história do cinema mundial. E o que nos intriga, o que me intrigou bastante nessa história, é que em grandes literaturas que falam sobre o cinema, por exemplo, o livro do Fernando Mascarello, sobre a história mundial de cinema, não cita Alice. Então, assim, ele conta a história mundial de cinema e a Alice não está presente. Então, como pode? É um livro atual, de 2006, e como pode não ter a história da mãe do cinema? Justamente porque as mulheres são
afastadas da história, elas são ocultas de uma história. Então a gente conhece os irmãos Lumière, nós conhecemos vários homens que fizeram parte da história do cinema, claro, não estou tirando seus méritos, cada um tem o seu, mas as mulheres que participaram dessa trajetória, elas não estão inseridas na história que nós conhecemos. Então a gente precisa ir a fundo, pesquisar, buscar, para a gente conseguir encontrar mulheres que fizeram parte desse processo, que é o caso da Alice. Durante a minha pesquisa, eu vi alguns documentários, li alguns artigos de pessoas que estudaram cinema, de pessoas de cinéfilos mesmo, que aqui a gente está no curso de História, né? Então eu pensei, estou no curso de História, então talvez por isso que eu nunca tenha ouvido falar da Alice. Mas não, vários depoimentos de pessoas que fizeram cinema, que estudaram essa área, não tiveram acesso a informações profundas sobre a trajetória da Alice e suas contribuições para o cinema mundial. Então, por isso que fiz aquela apresentação inicial sobre as mulheres na história, para a gente perceber que realmente as mulheres elas não têm uma dificuldade da participação das mulheres na história, né? Não porque elas não estão, não porque elas não fazem parte, não porque elas não fizeram nada, mas porque elas não são divulgadas. A próxima cineasta que nós veremos hoje também é uma cineasta muito importante, que fez antes disso, eu quero passar um trecho da Fada e o Repolho. Deixa eu interromper, porque esse videozinho que eu coloquei no slide, ele não tá rodando. Então, eu vou colocar aqui numa página do YouTube, que eu já abri, para a gente conseguir assistir um trechinho da Fada do Repolho. Esse trechinho tem 1 minuto e 6. Ele não é o vídeo, o som desse filme não é o som original, mas dá para a gente ter uma noção do que foi o... Me digam se vocês estão conseguindo ver e ouvir a tela do YouTube. Sim? Tá dando para ver a tela do YouTube? Consigo ver. Gabriela. Oi? Aqui pra gente só não sai o som, tá bom? A imagem tá passando normal, mas o som não, tá bom? Tá bom. O som não interferiu porque ele era só um fundo musical que também não era original, então não tem problema. Então, agora a gente vai partir para a próxima... Eita, deixa eu tirar aqui. Para a próxima diretora, para a próxima cineasta, que é a Germaine Dulac. Ela é uma francesa. Deixa eu colocar aqui. Também... Deixa eu colocar... Pronto. Foi. A Germaine Dulac, ela se destacou ali no mundo do audiovisual na década de 1920 e ela nasceu numa família da alta sociedade francesa, então ela teve a oportunidade de estudar nos melhores liceus da França, teve acesso às melhores escolas de arte. Então, antes de começar a trabalhar com cinema, a Germaine Dulac, ela foi jornalista e ela trabalhou numa equipe chamada La Française, que foi a primeira publicação feminista da França. No La Française, eles
eles entrevistavam mulheres e atrizes e escritoras reconhecidas da época. A Germaine Dulac, ela começou a fazer parte do cinema, ali no mundo audiovisual, na época em que o cinema estava em ascensão. Ainda não estava começando a ser reconhecido como a sétima arte. Ela ainda estava ali colocando essa ideia de o cinema ser a sétima arte, de o cinema ser uma arte pura e sozinha e uma forma de arte autônoma. Então, a Germaine Dulac, ela entrou nesse processo e ela defendia o cinema como uma arte autônoma. O que acontecia naquela época? As pessoas ainda enxergavam o cinema como um teatro filmado, como uma literatura em movimento. E o cinema ainda não estava consolidado, estava se consolidando como uma arte pura e autônoma. Então, a Germaine Dulac, ela fez parte desse processo, ela defendia o cinema como uma arte autônoma, ela defendia a autenticidade cinematográfica. E aí ela acreditava que o cinema ele era um misto de sensações e que o cinema poderia nos gerar um misto ele poderia mexer com os nossos sentidos. E por isso que a Germaine Dulac é a pioneira no surrealismo. Então, o que ela passava com esses filmes surrealistas? Ela fazia um jogo de luz e sombra e alguns cortes no qual as sensações do filme nos causavam impacto. Então, eram cenas fortes ao ponto de aquele filme causar impacto, me causar alguma emoção, que ele mexa com alguns dos meus sentidos. E aí, o primeiro filme surrealista da história do cinema tem o nome da Germaine Dulac, que é o filme A Concha e o Clérigo, de 1928. Ele é um filme de aproximadamente 40 minutos, mas assim, quem tiver a oportunidade, eu vou passar um trechinho dele daqui a pouquinho, mas quem tiver a oportunidade de posteriormente assisti-lo completo, ele é um filme bem interessante para aquela época. Ele foi lançado em 1928, mas ele parece que é muito à frente do seu tempo, sabe? Devido a essas cenas fortes, acho que ele tem traços bem marcantes do surrealismo. Então, é um filme muito interessante para a gente assistir e perceber a evolução do cinema ali de quando a Alice Guy começou até quando a Germaine Dulac já estava criando seus filmes surrealistas. A Germaine Dulac, ela esperava que o cinema... Por que ela criava esses... Porque o estilo dela era bem peculiar. Ela queria que o cinema levasse o telespectador a um sonho imaginário, como se o telespectador ele saísse da realidade e ele conseguisse se libertar da realidade e libertar dos seus pensamentos, dos padrões sociais e morais impostos a ele. E aí, ela acreditava também que para que o cinema fosse uma arte consolidada naquele período, as pessoas precisariam ser educadas para entender e conhecer o cinema. Então, ela acreditava, ela promovia formas educacionais para que aqueles telespectadores conseguissem entender a sua arte, entender o que estava sendo passado, entender aquela inovação tecnológica que estava chegando naquele momento. Que não era só para entreter. O cinema ele tinha outras funções, ele tem outras funções além do entretenimento, e a Germaine Dulac ela tentava educar os telespectadores para que eles pudessem compreender o que os cinéfilos da época, os diretores, ela e seus companheiros, conseguiam passar através das telas. E aí, por isso, como ela tinha essa necessidade ela acreditava que a educação era fundamental para que seus filmes fossem apreciados, ela foi uma das criadoras também do primeiro cineclubista francês em Paris. Então, para ajudar a educar esse público.
Então, para ela colaborar com o gosto do público, ela foi uma das pioneiras, das criadoras do ciclobista francês. Além disso, a Germânia ela participou, ela criou, ela foi diretora, ela dirigiu o primeiro filme feminista da história. Então, assim, quando a gente fala de primeiro filme feminista, a gente tem que levar em consideração o contexto daquela época. Então, qual era o enredo desse filme? Ela era uma mulher. Sim, teve relação com a Cinemateca Francesa. Ela era uma mulher que a personagem que estava cansada do seu casamento, com um marido que ficava ameaçando o suicídio, um marido que estava o tempo todo dizendo que ia embora. Então, ela conseguiu passar a imagem de uma mulher que estava cansada do seu casamento, algo que era assim, para aquela época, a gente está falando aqui de 1922. Então, o nome do filme é A Sorridente Madame Bourdeau. Então, para aquela época, era um filme totalmente inovador, para passar a visão de uma mulher, passava a visão de uma mulher cansada de seu casamento, uma mulher que estava mostrando a imperfeição do seu casamento, então, que pensava em ir embora e viver sua própria vida. Então, foi realmente um filme revolucionário para aquele contexto que a Germaine estava vivendo. Então, o que a Germaine fazia? Quais foram as contribuições? Ela foi a primeira diretora a criar um filme surrealista, ela foi a primeira a criar um filme impressionista, ela foi uma das pioneiras no impressionismo também. Ela criou o primeiro filme feminista da história, ela acreditava na sensação, na emoção que o filme poderia passar para os seus telespectadores. A Germaine Dulac ela é um pouco mais reconhecida que a Alice, porque como foi o primeiro filme surrealista da história, então é mais fácil de encontrar documentos e estudos sobre a Germaine Dulac. Mas ainda assim é uma mulher que não recebeu méritos ao tamanho de proporcionais às suas contribuições no cinema. Eu vou passar um pouquinho aqui no YouTube. Também, se não tiver o som, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o som. Mas se não tiver o som, não tem problema, porque esse filme é mudo. Então, eu vou passar só um trechinho. As obras estão em domínio público algumas obras dessas, tanto da Alice quanto da Germaine, a gente consegue encontrar no YouTube, não todas, mas as mais famosas, como essa, por exemplo, da Concha o Clérigo, sim, está completinha no YouTube. Aquela da Alice a Fábio Repolistã no YouTube também, mas não é tão simples de encontrar todas as produções. São produções antigas, então disponíveis apenas as mais conhecidas. Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir assistir um trechinho do A Concha e o Clérigo. Essa história é a história de um padre que se apaixonou pela mulher de um general. E aí, esse general é assassinado. Então, esse filme recebeu diversas críticas na época, porque é uma blasfêmia, né? Tava falando ali de um padre, então deixa eu passar um pedacinho. Calma aí. Um pedacinho que a gente vai ver como esse filme demonstra as sensações, olha. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Então, nesse momento, ó, o padre está de frente ao general, que era o marido de sua amada.
Eu vou avançar um pouquinho para a gente conseguir pegar outras cenas também interessantes. Olha, esse filme completo ele é muito interessante, mas a gente consegue perceber a evolução e a tecnologia usada para aquele momento, para aquele período nesse filme. Então, assim, quem puder assistir depois, ele é bem curtinho, de 40 minutos, vale muito a pena. E ele é sensível, vocês perceberam como ele gera uma sensibilidade? Então, assim, foi muito inovador o que a Germaine Dulac trouxe para o cinema. Agora, a próxima cineasta é a Dorothy Arzner. Ela é uma estadunidense que também foi esquecida pela história do cinema. A Dorothy, desculpa minha pronúncia. Ela nasceu na Califórnia em 1887, então assim, quando a Alice Guy estava lá pensando em produzir seus primeiros filmes, a Dorothy ainda era uma criança. A Dorothy ela nasceu em
1887 na Califórnia, e ela cursava medicina. Até que um dia ela desistiu de cursar medicina e percebeu que o mundo dela parava em torno do cinema. Uma tecnologia nova, uma arte nova que estava chegando ali. Então, ela marcou a história do cinema por quê? Porque ela foi a primeira diretora, a primeira pessoa, não foi nem a primeira mulher, a primeira pessoa a dirigir um filme com som sincronizado. Porque até então, essa tecnologia não estava disponível. Então, ela trabalhava na Paramount, começou a trabalhar, cresceu sua carreira até que chegou a diretora da Paramount Filmes e depois ela foi escolhida dentre tantos diretores para ser a primeira diretora de um filme com som. O Deu Ele Pere, o nome do filme. Festa Selvagem. E aí esse filme ele foi lançado em 1929. Durante as gravações, era uma coisa nova ainda, que estava chegando, não existia nenhum filme com som sincronizado. E a Dorothy percebeu que a atriz estava com dificuldade de se locomover no set de filmagens, tendo que ficar próxima aos microfones que estavam escondidos ali atrás do cenário. Então, a Dorothy, ela chegou um dia com uma vara de pesca e pendurou o microfone naquela vara de pesca. E é um microfone que utiliza-se hoje ainda, o boom mic, que se chama. É um microfone que, acho que é porque eu não peguei uma foto, mas é aquele microfone que fica penduradinho, sabe? Nas gravações de programas de televisão, de filmes, novelas, cinema, enfim, e afins. Então, a Dorothy foi a criadora desse microfone boom e a primeira diretora com um filme sonoro na história do cinema. Isso aconteceu em 1929. Então, o que era esse filme? Esse filme acontecia dentro de uma universidade, de uma faculdade feminina. Então, ele tinha temas relacionados às vontades de mulheres, aos seus próprios desejos, seus anseios, seus planejamentos. E também haviam pontos como o universo lésbico e afins. Então, a Dorothy, ela trazia muitas inovações para a época em que ela vivia. A partir de 1930, então esse filme foi lançado em 1929. Em 1930, surgiu nos Estados Unidos um código de produção audiovisual. O que era esse código? Era um código que censurava os filmes. Por que estava acontecendo isso tudo? Por que surgiu em 1930 esse código? Lá no início, alguns anos antes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que a Europa saiu um pouco prejudicada, os Estados Unidos conseguiu se estabelecer como um polo cinematográfico. Então, algo que não era tão visível passou a ser muito rentável. E quando algo passa a ser muito visível, muito lucrativo, os homens começaram a invadir ali o cinema, a chegar para querer saber o que estava acontecendo, o que era aquela nova arte. Então, as mulheres que ainda tinham espaço nas direções de filmes, elas foram sendo tiradas pouco a pouco, porque passou a ser do interesse masculino. Passou a ser do interesse masculino esse universo cinematográfico ali em Hollywood. Então, em 1930, quando surge esse código de produção audiovisual, os filmes passam a ser censurados. Assuntos como, por exemplo, o universo lésbico, que foi abordado em 1929, quando ela lançou Deu Ele Pere, nunca mais poderia, naquele momento, estava fora de cogitação. Então, os produtores eles passaram a ter uma censura muito forte. E todas as mulheres foram impactadas com esse código e foram retiradas dos sets de filmagem. E aí, a única mulher que sobreviveu a esse período foi a Dorothy. Ela
sobreviveu a um período chamado a Era de Ouro de Hollywood, que foi... A Era de Ouro de Hollywood foi ali, iniciou ali na década de 30, e foi naquele momento em que Hollywood estava se consolidando realmente como a capital cinematográfica. Então, ali lançou filmes de bilheterias, de grandes bilheterias, centenas de celebridades. Então, foi um momento magnífico. Por isso que a gente chama de Era de Ouro hollywoodiana. E a Dorothy, ela foi a única mulher a sobreviver na Era de Ouro de Hollywood. Então, ela era uma mulher lésbica, uma mulher que se vestia com roupas masculinas, uma mulher diretora. Então, ela era revolucionária em vários aspectos. Ela foi, inclusive, a primeira mulher diretora, a primeira mulher cineasta a receber uma estrela na Calçada da Fama. Então, ela em seus trabalhos, em seus filmes, quase sempre ela aponta mulheres com temas mais marginalizados. Por isso que é importante nós termos mulheres por trás das câmeras, porque a partir do momento que nós temos mulheres atrás das câmeras, as representações frente às câmeras são completamente diferentes, sabe? Então, assim, nós vimos a Alice, a Germaine Dulac, a Dorothy Asner, todas elas representavam, além da sua figura feminina ali por trás das câmeras, elas conseguiam passar em seus filmes, em suas obras, visões femininas. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pela universidade, deixa eu dar uma olhada aqui, foi feita por uma universidade estadunidense, a Universidade de San Diego, que diz que apesar das mulheres representarem metade do público que frequenta, mais da metade do público que frequenta as salas de cinema, as histórias sobre mulheres, elas são menores, porque acredita-se, é uma lenda urbana, acredita-se que filmes com enredos masculinos vendem para ambos os sexos, enquanto filmes relacionados às mulheres vendem apenas para o público feminino. Então, assim, é um grande problema. Por isso que é tão importante a representatividade de mulheres cineastas, enfim, ali como diretoras, como roteiristas. E a Dorothy, ela, apesar de ter sido revolucionária para sua época, filmes de muito sucesso, de muita bilheteria, o primeiro filme com som da história, sobreviveu à Era de Ouro de Hollywood, ela nunca recebeu uma premiação do Oscar. Bom, a Dorothy, ela se aposentou, ela saiu da Paramount sem dar muitas explicações, fez ainda alguns filmes para alguns estúdios pequenos e terminou sua carreira sendo professora universitária na Universidade de Los Angeles. E aí, sem nunca ter ganhado um Oscar. Nessa época que a premiação do Oscar já acontecia, na época que ela saiu da Paramount, as premiações do Oscar já aconteciam. E aí a gente vai entrar agora num outro assunto. Por que é importante essas mulheres que fizeram parte da história do cinema serem reconhecidas? Porque a partir do momento que essas mulheres são reconhecidas, as mulheres que estão hoje tentando entrar no meio cinematográfico, tentando dirigir filmes com grandes bilheterias, elas conseguem maior visibilidade. Por isso que é tão importante a gente ter um momento como esse de abrir histórias de mulheres que revolucionaram a história do cinema. Voltando a falar do Oscar, que é um assunto muito polêmico, muito problemático, a gente já reconheceu, várias pessoas já reconheceram, alguns atores, inclusive, já se recusaram a receber a premiação ou participar da cerimônia, porque o Oscar é uma premiação muito problemática, seja de gênero, seja de raça, então assim. Mas quando a gente fala de gênero, é importante a gente falar sobre... A gente está falando de mulheres cineastas, então é importante falar sobre uma premiação tão importante como o Oscar. Apesar de problemática, ainda é uma premiação que representa muitas coisas. Então, eu vou passar para cá para a falta de representatividade feminina no Oscar. Então, eu tenho alguns dados aqui que são
que me chocaram bastante. Bom, as mulheres, até hoje, na história do Oscar, que tem quase um século, tem 92 edições, apenas 7 mulheres foram indicadas ao Oscar como melhores diretoras, para receber a premiação por dirigirem um filme. 7 mulheres, em 92 edições, quase um século de premiações no Oscar, apenas 7 mulheres. Em contrapartida, 502 homens disputaram o prêmio de melhores diretores. Então, assim, as mulheres são 1,5% das indicações, porque receberam o prêmio, o número é menor ainda, apenas 2. Então, para indicação foram 7, receberam o prêmio apenas 2, e nós já estamos em 2021, gente. Assim, as mulheres já estão aí, ó, por trás das câmeras há muito tempo. O que está faltando para essas mulheres receberem? O que está faltando para essas mulheres receberem as honrarias que elas merecem? Então, eu trouxe as 7 que foram indicadas. E dessas 7, apenas 2 receberam. A primeira, eu vou falar as 2. A primeira foi a Lina Walter-Müller. Me desculpem a pronúncia, mas ela é uma italiana. Ela foi pioneira, ela foi a primeira a indicar ao Oscar. Após 49 edições do Oscar, finalmente uma primeira mulher foi indicada. Ela não recebeu o Oscar. Isso foi em 1977. E aí, apenas 17 anos depois, tivemos a segunda indicação de uma mulher à premiação, que foi a Jane Campion. Ela também não recebeu o Oscar, apesar de seu filme ter gerado milhões em bilheteria. Ela recebeu alguns outros prêmios, mas esse não. A Jane, seu filme arrecadou 170 e alguns milhões de reais para a época, e ela ainda, no mundo todo, e ela ainda assim não foi a premiada da noite. Ela ganhou na categoria de melhor roteiro, mas na direção não. Apenas em 2004 nós tivemos uma outra indicada, a Sofia Coppola, que é a que está no... A foto da Sofia que está no convite da nossa palestra de hoje. Ela já vem de uma família de cineastas, então o filme que ela concorreu foi Encontros e Desencontros, em 2004, mas também não recebeu. Ela recebeu como melhor roteiro, mas como direção ela não recebeu. Em 2010, finalmente, foram necessárias 82 edições do Oscar para que finalmente uma mulher diretora recebesse a premiação, que foi a Catherine Bigelow. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Eu ensaiei algumas vezes o nome, mas me desculpem, eu tenho um problema com pronúncia. Com o filme Guerra ao Terror, em 2010, ela venceu de bilheterias como... de melhor direção, como o Avatar e Bastardos Inglórios. Então ela teve o reconhecimento necessário, apesar de não ser suficiente, apenas uma, né, depois de 82 edições. Então ela saiu premiada. Mas a vitória da Catherine não foi suficiente para que os membros da academia passassem a indicar mais mulheres para a direção na premiação. Então, só em 2018, 8 anos depois, outra mulher foi indicada. A Hora de Voar, em 2018, mas também não recebeu a premiação. E só em 2021, pelo filme Nomadland, que a Chloe Zhao, acho que é assim, Chloe Zhao, acho que é assim que pronuncia o nome dela, foi a ganhadora do Oscar, foi a primeira mulher não branca a receber esse Oscar e a segunda mulher diretora a ganhar.
foi a segunda mulher diretora a receber essa premiação, que foi agora em 2021. E pela primeira vez na história do Oscar, em 2021, 2 mulheres concorreram juntas à premiação, o que não tinha acontecido até então. É uma inovação. Então, são filmes, todos esses filmes que foram indicados ao Oscar são filmes excelentes. Infelizmente, apenas 2 deles receberam as premiações necessárias. E quando a gente fala, isso não é um problema só do Oscar, isso é um problema que engloba também o Globo de Ouro. No Globo de Ouro, apenas 8 mulheres concorreram à melhor direção e 2 ganhadoras. No prêmio de cinema, outros prêmios de cinema também. Então, assim, a gente percebe que nos prêmios cinematográficos, os prêmios cinematográficos, eles revelam, eles demonstram, são um espelho da falta de valorização dessas mulheres no meio cinematográfico. Em 2020, as mulheres diretoras, elas bateram um recorde no comando das 100 maiores bilheterias. Então, dentre as 100 maiores bilheterias, a Universidade de San Diego fez uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa desde 2018. Então, dentre as 100 maiores bilheterias do cinema estadunidenses, das 100 maiores bilheterias estadunidenses, apenas 16% são diretoras mulheres. E enquanto, imagina, 16% mulheres, 84% dessas bilheterias são de homens. Mas por quê? É porque o filme desses homens são melhores? Não, porque as mulheres precisam, tem falta de investimento. Então, assim, muitos desses filmes que são dirigidos por homens, nem sempre são porque os homens são melhores dessas bilheterias de sucesso. E sim, porque eles têm mais investimento, eles têm mais patrocínio, eles têm mais credibilidade, eles têm mais facilidade para chegar a determinados lugares e que mulheres cineastas ainda não têm. O número ele fica mais alarmante quando a gente pensa em 2019. Então, em 2019, dentre os 100 maiores bilheterias, apenas 12% eram de mulheres. Em 2018, só 4% era de mulheres diretoras. Então, assim, os números, eles são muito alarmantes. Por isso que é tão importante que as mulheres sejam vistas. A história dessas mulheres no cinema, a trajetória dessas mulheres no cinema sejam vistas e contadas. Uma observação importante, eu acho que eu até falei sobre isso no início, é que como se a história das mulheres elas fossem uma história à parte da história do cinema. Então elas precisam ser contadas como se elas fossem, como elas são dentro da história do cinema. Então a gente precisa ressignificar essa história tradicional do cinema que é contada e inserir nesse meio Alice Guy Blaché, Germaine Dulac, Dorothy Arzner, inserir a importância dessas mulheres para que hoje, em 2021, onde nós temos apenas 2 mulheres já receberem o Oscar, onde nós tenhamos maior reconhecimento dessas mulheres, maior visibilidade para que essas mulheres possam estar à frente dos filmes. E é como eu havia dito antes, a partir do momento que uma mulher está por trás das câmeras, a representação das mulheres de frente às câmeras é muito maior. Essa Universidade de San Diego também, um dos dados da pesquisa é que quando esses filmes são dirigidos por mulheres, os filmes dirigidos por mulheres, os cargos de grande importância por trás das câmeras nos bastidores, como de roteirista, de roteiro, de som, enfim, os cargos que estão ali por trás das câmeras, além da direção, eles também são, em sua maioria, de outras mulheres. Então, a partir do momento que eu tenho uma mulher chefiando um filme, sendo diretora de um filme, outras mulheres têm a oportunidade também de trabalhar naquele filme. A Universidade de San Diego concluiu que quando são homens dirigindo, a maioria do elenco e da produção é uma produção masculina. E quando é o contrário, uma mulher, ela traz maior produção feminina. Então, assim, é uma
cadeia, é um efeito dominó. A partir do momento que uma mulher consegue ascender para um cargo de excelência ali no cinema, ela leva com ela, inconscientemente, outras mulheres poderosas e fortes e talentosas para demonstrar seu talento aí frente às câmeras. Eu tenho certeza que esses filmes têm muito potencial para serem os maiores filmes, as maiores bilheterias e filmes que marcarão a história, assim como todas essas que nós já vimos aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Me desculpem se eu falei alguma coisa que saiu aí um pouco alguma coisa errada ou alguma coisa que desagradou alguém, já peço desculpa. E espero que esse assunto seja levado para frente. Que essas mulheres sejam reconhecidas não só no cinema, mas que outras mulheres em outras áreas sejam reconhecidas e visíveis para que hoje nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas possam colher os frutos dessa divulgação que nós estamos fazendo sobre as mulheres. Obrigada, professor Assunção, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que assistiram até agora. Então, vamos partir para o debate. Eu não consegui ler todas as perguntas durante a nossa conversa aqui, eu não consegui ler todas as perguntas, mas eu vou dar uma lida aqui, e no que eu puder ajudar para sanar as dúvidas, assim farei. Muito obrigada, gente. Vou encerrar por aqui a minha parte. Professor, volto para você. Enquanto isso, enquanto a Gabriela e a nossa equipe vão lendo as perguntas que foram colocadas no chat, né? E as pessoas também vão se preparando para falar, os que quiserem falar, ou os que quiserem ter as suas perguntas lidas. Eu vou iniciar um comentário para motivar o debate. Bom, uma primeira coisa que eu queria comentar, eu estava comentando no início, antes da palestra da Gabriela, que o cinema ele é objeto, fonte, meio de representação e meio de agir sobre a sociedade e a história. E essa palestra da Gabriela nos mostrou como que isso é fundamental quando a gente pensa a questão das mulheres, né? Porque essa questão, né? A mulher, quando produz o cinema, ou seja, quando ela ocupa um lugar como sujeito que produz o filme, como uma roteirista, como uma diretora e assim por diante. E não apenas no seu tradicional papel de atriz, né? Quando ela ocupa também esse papel, não desmerecendo o papel de atriz, que obviamente também é um papel criador, mas quando ela ocupa esse papel de ser um sujeito na produção fílmica, na criação mesmo do roteiro, na direção, na inovação tecnológica, como foi colocado, né? Mulheres que fizeram renovação, inventaram um microfone que hoje ninguém menciona, né? Quando a mulher ocupa esse lugar na cadeia de produção do cinema como diretora, ela acaba também produzindo novas representações sobre a mulher, porque aí os temas femininos começam a ser mais explorados e mais bem explorados, e trazendo até uma ótica, né, feminina. Então, vocês veem como essas coisas são relacionadas. E, por fim, como com isso começa a se agir sobre a história, né? Porque essas representações sobre a mulher, que foram beneficiadas pelo fato da mulher estar lá ocupando um papel como produtora fílmica, elas agem também na sociedade, né? Agem dentro da história de gêneros, né? Modificando as relações entre homens e mulheres, assegurando melhores posições para as mulheres de maneira geral. Então, isso aí é a primeira questão fundamental, é como essas coisas estão imbricadas, né? O fato da mulher produzir o cinema como criadora, roteirista, diretora e assim por diante, e com isso, e como está isso imbricado com o fato da possibilidade de novas representações sobre a mulher passarem a serem vinculadas no cinema e, consequentemente, o cinema agir a favor da mulher na sociedade mais ampla, né? Esse é um primeiro comentário.
Mas o segundo comentário que eu queria fazer é que a gente realmente fica muito impressionado com isso que eu acho que eu chamo de um erro propagado, né? O silêncio propagado, né, sobre as mulheres nas histórias sobre o cinema, nos livros e artigos que escrevem história do cinema, como que existe esse silêncio sobre a mulher e como isso se propaga, né? Eu suponho que parte disso é porque como que uma pessoa que se interessa por cinema vai e que vai estudar história, está estudando história, pode ser um aluno de graduação, ele se interessa por cinema. Aí ele vai num livro, né, no livro sobre história do cinema, ele não encontra a menção das mulheres. Como ele não encontra, ele não tem nem ideia de pesquisar uma cineasta, por exemplo, ele nem passa pela cabeça dele. E esse livro que ele leu, provavelmente, também veio propagando um erro anterior. Esse livro também se apoiou em um livro anterior, que se apoiou no livro anterior, que se apoiou no mais anterior ainda, e todos eles vão propagando esse erro de não reconhecimento fundamental da mulher e esse silêncio sobre a mulher. E um novo livro vai ser publicado, e também ele vai ler os livros anteriores, que já trazem esse silêncio, e não vai ter a ideia, né, de incluir a questão da mulher no cinema e o devido lugar da mulher. Daí que são fundamentais, né, palestras como essa e artigos, né, que reinsiram a mulher na história do cinema para que eles passem a fazer parte dos livros e artigos sobre visão panorâmica do cinema. Porque, senão, realmente, a pessoa que vai se aproximar pela primeira vez do tema, ela tem aquela visão e só vê o universo masculino ali, não vê a total ausência da mulher e pensa que é assim mesmo, né? Que essa ausência é efetiva. Né? Então, é fundamental a gente pensar sobre isso. A última questão que eu também só queria comentar do debate é como também foi importante no início da história do cinema essa questão da linguagem, né? Da criação de uma linguagem que a Gabriela estava comentando ao discutir o trabalho da Germane Dulac, da Dorothy Asner e assim por diante, né? Como elas precisaram também construir uma linguagem e ensinar esse público a compreender essa linguagem, né? Bom, mas eu fiz esses comentários, eu vou ver se eu vou devolver a palavra para a Gabriela, se ela quiser fazer algum comentário sobre isso que eu estou falando, ou sobre alguma coisa que ela já tenha lido no chat. E também a gente deixa aqui um espaço, vocês podem levantar a mão para falar e a gente vai dar a palavra para vocês. E também, ao mesmo tempo, os que foram escrevendo ali vai ser lido aí pela nossa equipe. Bom, Gabriela, eu passo a palavra de volta para você, ou também para a nossa equipe, também, se for para a questão de ler, né, o que está ocorrendo ali no chat também, em termos de questões, né, e comentários. Mas a gente já tem ali a mão levantada também da Isabel Costa. Né? Ok, Gabriela. Professor, aquilo que o senhor falou sobre um livro se apoiar no outro realmente acontece. A gente sempre se apoia nas produções que já existem, né? Por isso que é tão importante, porque quem é que vai se interessar por esses assuntos? Quem sente. Então, as mulheres tendem mais a se interessar por esses assuntos porque a gente sente na pele o que é, né? Ser desmerecido, nossa história sendo desmerecida. Por isso que é muito importante as mulheres estarem nas universidades, nas pesquisas, cada vez mais. Acredito que esses assuntos estão sendo trazidos porque as mulheres estão reivindicando. Lá atrás foram as historiadoras feministas que reivindicaram as mulheres dentro da história. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho de formiguinha que, pouco a pouco, mulher por mulher, que vai lá cavando a sua própria... Infelizmente, a gente tem que ir lá cavando a nossa própria história para colocar para as pessoas reconhecerem. Eu vi um comentário aqui que a Alice, ela também foi revolucionária a produzir um filme, o primeiro filme com o elenco inteiro de pessoas negras. Então, assim, foi um filme que ela procurou fazer sem estereótipos, então era um filme comum que ela utilizou todo o elenco com pessoas negras e muito interessante, principalmente para aquela época, ela foi extremamente revolucionária. Eu vi também alguns outros comentários aqui falando sobre as cineastas brasileiras. Então, a minha pesquisa, eu não cheguei a cineastas brasileiras. Existem pouquíssimas
pouquíssimas obras sobre as cineastas brasileiras, mas vale a pena, assim, dar uma olhadinha na internet. Eu não cheguei a me aprofundar sobre as cineastas brasileiras, o número é ainda mais alarmante com questões comparadas entre homens e mulheres, questões de representatividade é ainda maior, mas eu não me aprofundei sobre as cineastas brasileiras. É um tema, assim, muito interessante, que vale a pena pesquisar e se aprofundar, mas eu ainda não cheguei nele. Gabriela, a Isabel tinha levantado a mão. A gente pode dar a voz a ela? Isabel, quer falar? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, professor. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu gostaria só de reforçar, né, um comentário que a Gabriela já trouxe, o professor José também veio reforçando aí. Eu me formei em História, mas a minha vontade sempre foi ser cineasta, então esse é um tema que eu gosto bastante, foi meu tema de pesquisa, inclusive. E eu queria, a Gabriela estava falando dessa importância, né, da mulher estar atrás das câmeras também, e isso me lembrou muito o lançamento daquele filme Azul é a Cor Mais Quente, lá há mais ou menos uma década atrás, né, um filme que retrata o relacionamento entre duas mulheres, mas que ele foi dirigido por um homem, né, e quando da época e do seu lançamento, as atrizes vieram a público para denunciar os abusos que elas tinham sofrido durante as gravações por parte desse cineasta, né, que colocou elas ali em situações que eram completamente desnecessárias para o tema, né, para o filme, só por um prazer próprio, né, e por um prazer daqueles homens que estariam ali supostamente assistindo aquele filme, né. Então a mulher, ela é realmente muito importante porque ela vai ter esse olhar um pouco mais sensível realmente, mais respeitoso, né, quando a gente vê filmes que retratam relacionamentos entre duas mulheres, que são dirigidos por mulheres, geralmente eles não têm esse abuso, né? Eu queria indicar até o Elisa e Marcela, que está disponível no Netflix, também é um filme que retrata o relacionamento entre duas mulheres, que foi dirigido pela minha cineasta favorita, que é a Isabel Coixet, não sei se eu pronunciei o sobrenome dela certo, mas é uma cineasta catalã, excelente, e eu queria fazer, né, encerrar o meu comentário fazendo uma pergunta para a Gabriela, quem são as cineastas favoritas dela? Que eu acho que seria bastante legal também trazer isso. Um abraço para todos, excelente palestra e uma boa tarde aí para vocês. Isabel, obrigada. E é exatamente isso, é a representatividade das mulheres frente às câmeras. Tem até uma questão, além do que eu não falei hoje, eu acho que fica um assunto aí para depois, para vocês darem uma lida na internet, procurarem, sobre a teoria feminista do cinema, que fala justamente sobre as representações das mulheres frente às câmeras que, enfim, são para prazeres masculinos e aí vale a pena dar uma olhadinha. E a minha preferida é a Alice, assim, eu sou apaixonada, eu fiquei extremamente encantada quando eu li sobre a história dela. Como pode, assim, espantada, chocada, e eu fiquei emocionada na época de como que uma pessoa tão importante, uma mulher tão importante, não é divulgada, não é reconhecida, não é falada. Então, assim, os filmes dela que estão disponíveis eu assisti, recomendo que vocês assistam. Às vezes fica um pouco cansativo, porque não é um filme com tantos estímulos visuais no qual nós estamos acostumados hoje em dia, mas são filmes muito interessantes, revolucionários para a época, e é a Alice. A Alice, ela, infelizmente, o diário dela não tem e não está disponível na nossa língua, então a gente fica a cargo de outras traduções, mas assim, se vocês quiserem e procurarem depois um pouco sobre a história da Alice mais profundamente, vale muito a pena. Só para falar. Desculpa, professor, te interromper. É só para falar que, para quem se interessar, os filmes da Alice estão disponíveis, alguns deles, né, no Telecine aí, para quem assina.
Perfeito. Não, eu só ia falar mesmo para passar a palavra para a Isabel. Mas eu estou vendo ali também que tem outras colocações. Tem uma do Vitor ali. Ulisses, quem que está na fila eu também. Porque eu estou vendo mais para o final. Então, teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Foi do Gabriel. Ele perguntou o seguinte: em relação ao cinema brasileiro, essa representatividade aqui começa com Décio Gonçalves ou teve outros nomes importantes antes? Esse Gonçalves, né? Que era uma atriz pioneira, né, na questão da porno chanchada, etc. Mas eu não sei se a Gabriela chegou a estudar esse tema, né? Que já tá sem som, Gabriela. Sem som. Eu não me aprofundei sobre o cinema brasileiro, mas a primeira mulher cineasta brasileira é Cléude Verberana. Ela se perguntou se a Dercy foi a primeira. Não, a Dercy não foi a primeira. Tem alguns nomes antes dela. A Dercy pode ter sido a mais reconhecida, né? Porque é a que nós conhecemos mais popularmente, mas ela não foi a primeira. Houve uma trajetória antes dela. Essa Cléude Verberana, ela foi atriz antes. A maioria dessas diretoras, elas começaram como atrizes. Outro problema aí, né, que a gente consegue, talvez seja um pouco mais difícil dessas mulheres conseguirem chegar até a direção de um filme. Então, mas assim, eu não tenho domínio para falar sobre o cinema, sobre as diretoras brasileiras. A minha pesquisa foi das diretoras gerais, então mundiais, no caso peguei França, Estados Unidos, e não cheguei a me aprofundar sobre o Brasil. Mas não, a Dercy não foi a primeira. Ela pode ser a mais famosa, mas reconhecida. Temos mais questões, Ulisses? Não, pergunta não tem não, tem mais comentários. Tem mais comentários aqui. Você quer que eu leia os comentários? Professor, seu som está desativado. Eu vi que tinha um comentário do... que eu já saiu da minha tela, mas era alguém que estava fazendo também uma pesquisa sobre mulheres no cinema. É porque já sumiu da minha tela esse comentário. Eu acho que a pessoa, se ela quiser também falar e levantar a mão, fica até mais fácil também de a gente ver, né? Quem quiser abrir o microfone. A Laís e o Caio levantando a mão. Eu acho que a gente pode agora dar a palavra para quem quer falar e a gente vai separando aqui alguns comentários, tá bom? Logo mais a gente lê, tá? A Laís e o Caio querem falar agora. Eu acho que eu abri a fila aqui. Deixa eu ver quem vai falar comigo. Só um minutinho. Eu acho que... Quem quer começar? Quem pode começar, gente? Pode ser a Laís, que está ali pela ordem, e depois o Caio, né? Pode certo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriela. Fiquei encantada com a sua pesquisa, né, com o seu trabalho. Espero poder ler a sua monografia. Eu achei que você teve uma sutileza tão grande em tratar essas desigualdades de gênero, né? Essas negligências. Eu confesso que agora que eu tô desenvolvendo minha monografia, é muito difícil ser imparcial, é muito difícil colocar de lado os nossos sentimentos, porque nós vemos coisas revoltantes assim. Nós vemos uma desigualdade, né, uma negligência, não só no cinema, também na literatura. Nós vemos a própria Carolina, né, que era contemporânea da Clarice Lispector, e se você perguntar para uma criança de 10 anos quem foi Clarice, todo mundo sabe, mas não sabe quem foi Carolina. E aí nós vemos também um silenciamento na questão de raça, não só na questão de gênero, né? Enfim, nós podemos pensar diversas coisas. Mas
Eu queria perguntar para você algo que tem sido minha dificuldade, porque eu também estou trabalhando no cinema. Se você encontrou muitas pesquisas parecidas com a sua, ou que pudesse contribuir para você na área de história. Porque eu tenho encontrado muito em jornalismo, cinema mesmo, sempre ligado à mídia, mas dificilmente eu tenho encontrado algo correlato ali com a minha pesquisa em história, né? E eu acho importante a gente sempre pensar nessa questão justamente por ser um campo, vamos dizer, um campo de pesquisa novo, né? Que poucos aspirantes a historiadores têm se debruçado a pesquisar, porque ainda é algo muito estigmatizado. Mas, enfim, deixo aí. Só isso. Laís, obrigada. E sim, muita dificuldade, Laís. Olha, eu encontrei muitos trabalhos escritos por publicitários, muitos trabalhos escritos por cinéfilos, muitos trabalhos e pouquíssimos por historiadores. Porque a primeira parte da minha monografia ela foi mais ligada à história mesmo. Eu falei sobre as mulheres ocultas na história, então, assim, então, para essa primeira parte, consegui. Agora, sim, quando eu comecei a focar nas mulheres que fizeram parte da história, na Alice, na Germana, na Dorothy e na teoria feminista do cinema, a escassez de fontes é enorme. Então, por isso que é muito importante a gente estar fazendo o nosso trabalho, aquele trabalho de formiguinha, infelizmente, aquilo que o Assunção falou, a gente não se debruçar nas fontes que já existem, porque muitas delas são problemáticas ou nos excluem. Então, é isso, a dificuldade é grande para encontrar fontes de historiadores sobre esses assuntos, sim. E até hoje, só acrescentando um comentário, até hoje a gente encontra preconceitos, né? Até fiz um comentário ali pessoas que acham que historiadores mesmo, formados e que estão dando aula nas faculdades de história, não estou dizendo todos, mas alguns que acham que o cinema não pode ser fonte histórica, não compreende que o cinema, quando é fonte histórica, é fonte para a época que o produziu. Claro que ninguém está dizendo que um cinema que representa a Idade Média é fonte para a Idade Média. Mas não compreende isso e às vezes secundariza o estudo do cinema. Né? Como se, eu já vi muito isso, né? Esse tipo de preconceito até hoje existe, por incrível que pareça. Né? Mas a gente pode passar também agora para a pergunta ali do Caio. Caio, quer fazer a sua colocação? Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Beleza. Então, primeiro eu queria parabenizar você, Gabriela. Eu gostei muito do seu trabalho, da sua pesquisa também. Eu tenho duas perguntas, na realidade. Eu queria perguntar se ao longo da sua pesquisa você teve algum tipo de contato com obra historiográfica que analisa o jogo de câmera, porque eu estou precisando para o meu TCC, se você teve contato com alguma obra que analisa contra-plongé, jogo de cena, etc. E eu queria perguntar também de que maneira você vê esses títulos atualmente no Oscar, no sentido de esse é o Oscar menos racista da história, esse é o Oscar mais feminista da história. Eu vi que esse ano a Jane Campion foi indicada para melhor direção, né, com Ataque aos Cães. E se você enxerga que isso é um momento de representatividade dentro do Oscar, se você acha que vai ser um momento passageiro, que sempre vai ver o Oscar mais feminista, independente ou o Oscar mais negro. Enfim, Não sei se foi claro na minha pergunta, mas parabéns. Obrigada, Caio. Então, eu não tive contato com essas fontes sobre os jogos de luz, exceto quando eu estava pesquisando sobre a Germaine Dulac, como ela fala de surrealismo, impressionismo, então tive alguns pontos sobre o jogo de luz, mas não me aprofundei também. Se você quiser, eu te passo depois, se você me mandar seu e-mail, algumas fontes que eu utilizei, se te servirem, sobre a Germaine Dulac do impressionismo e surrealismo, aí eu te mando, mas foram as únicas fontes sobre jogos de cena e luzes que eu tive contato.
Sobre o Oscar, bom, o Oscar move muito dinheiro. E o Oscar tem sido muito mal falado. Diversos atores e atrizes diretores e celebridades estão se recusando a comparecer ao Oscar. Então, eles estão sendo pressionados cada vez mais a convidar, a abrir a sua diversidade. Isso é porque eles querem? Porque eles estão mudando? Não. É porque isso está mexendo com dinheiro. Isso na minha concepção, tá? Então, isso é uma coisa que está prejudicando ao prêmio. Estão sendo mal vistos. Bom, nós vimos, poxa, chegar em 2021 só com 7 mulheres indicadas, são 5 indicados à direção. Pela primeira vez na história, 2 foram mulheres, sabe? Ainda não é suficiente. Ainda, eu não acho que o Oscar chegou a ter uma consciência de, eu não vou nem entrar vou focar aqui na questão de gênero, porque assim, eu não acho que o Oscar tenha chegado a uma consciência de, vamos buscar uma maior diversidade, mulheres precisam ser mais vistas, mais premiadas. Não foi isso. Acho que eles estão sendo pressionados e ainda assim não é suficiente, e também veremos como que serão os próximos anos, porque 2021 apenas as 2, também não achei tudo isso. É um avanço? É um avanço, né? Porque até então, a última premiação de uma mulher tinha sido em 2010, 11 anos depois, uma outra mulher recebeu uma premiação de melhor direção. Então, veremos daqui para frente como que ele vai se comportar, se vai apresentar mais mulheres, ou se vai continuar nessa meia dúzia de gato pingado, de uma aqui, outra ali, porque em quase um século de prêmio, 7 mulheres diretoras indicadas, sabe? Ainda é muito pouco. Temos esperança de que isso mude, mas eu acho difícil que isso aconteça, assim, de uma hora para outra. Eu acho que eles estão sendo pressionados, então eles estão dando um pouco mais de abertura, mas ainda assim, visto um século que já se passou, quase um século, né? 92 edições que já se passaram sem essa representatividade, tanto de gênero quanto de raça, eu acho que talvez demore ainda um pouco mais, que eles não vão mudar assim de uma hora para outra, que talvez demore um pouco mais para que essa representatividade seja de fato igualitária. Gabriela, eu também queria dar um espaço ali, porque a Isabela também gostaria de falar um pouco sobre essa questão que foi colocada pelo Caio. Isabel, pode tomar a palavra. Só para poder complementar mesmo, dando a minha opinião a respeito, como alguém que se formou agora em História, né? A História ela é produto do seu tempo. A cultura ela vai ser delimitada pelas demandas que estão sendo feitas ali pela sociedade, por cada sociedade em cada época, né? Então essa pressão que o Oscar está sofrendo para poder ter mais representatividade, eu vejo isso muito como eu vou chamar aqui de tokenismo, né? Utilizando isso como um token, como uma forma de você poder virar e dizer, não, a gente não é racista, ou a gente não tem preconceito de gênero, né? Porque essas são as demandas que a nossa sociedade tem hoje, por mais diversidade étnica, racial, por mais diversidade de gênero. Então, pega meio mal para essas produtoras continuarem com essas visões conservadoras em pleno 2022, né? Então, mas não é porque eles querem, porque eles são bonzinhos, não. É só realmente por uma questão capitalista deles, né? Então, só esse comentário que eu queria fazer, essa é a minha opinião a respeito. Ok. É isso mesmo, né? É sempre aquela concessão, né, que é mais uma conquista, né, de uma sociedade que pressiona de fora e que pressiona também afetando os resultados financeiros, né? Aí vem aquela concessão burocrática, abre um espaço para o negro, abre espaço para a mulher, abre espaço para o índio, né? E assim por diante, né? Mas sempre essas concessões, né, que são feitas por causa de uma pressão.
e por causa de uma pressão que já está realmente afetando os lucros, né? Digamos assim. Né? Ulisses, temos mais algum comentário? Tem sim, tem uma da Nara, eu vou ler aqui. Só pegar aqui. A Nara Cabral, ela pergunta também assim, ó, também gostaria de saber sobre as mulheres cineastas brasileiras. Vemos o importante papel das mulheres no cinema e como atuam muito bem, mesmo que não seja reconhecido. Sabemos como é complexo falar de gênero frente ao silenciamento. Parabéns pela palestra. Ela também está querendo saber sobre as mulheres cineastas brasileiras também. Uhum. Então, a primeira mulher cineasta foi uma atriz, né, a Cléo Verberana. Ela tinha o nome artístico de Jacira Martins. Ela ela dirigiu o primeiro filme brasileiro. Foi a primeira mulher a dirigir um filme, a primeira brasileira, o Mistério do Dominó Preto, que foi em 1931. E aí ela produziu e atuou esse filme. Depois disso, outras vieram, em 1931, então, assim, estava bem perto do momento que a Dorothy estava atuando também nos Estados Unidos. Mas eu, infelizmente, me desculpem, gente, mas eu não me aprofundei no cinema brasileiro. Então, eu não tenho como sanar as dúvidas de vocês com muita profundidade. Essa é uma pesquisa futura, né, Gabriela? É uma pesquisa futura, isso. Eu não tenho como sanar todas as dúvidas com tanta certeza. Então, eu vou ficar quieta porque eu tenho medo de falar algumas coisas que não são corretas. Ok. Temos mais questões, Ulisses? Assunção, tem pergunta não. Agora, o Demisley fez uma... ele estava comentando, né? O que eu estou falando, né? Demisley, quer fazer o seu comentário? Professor, melhor não. Eu só concordo muito com o que a Isabel trouxe em relação ao Oscar meio... Assim, a academia, no geral, né? De um tempo para cá, ela meio se pagando de isentões, mas é uma cobrança da sociedade. E eu acho um demérito tão grande quando você recebe um mérito para mostrar para a sociedade que tem aquele mérito, mas, assim, é uma discussão muito ampla, acho que não eu até comentei ali, melhor não comentar, mas, assim, eu particularmente, meu gosto pessoal, eu acompanho o Oscar desde muito novo, mas, assim, uma das revoltas que eu tenho é exatamente o Oscar de 2009, não por ter dado a uma mulher. Mas, assim, é questão, quando você analisa os filmes e tudo que estavam à época, eu tenho aquele sentimento que a academia deu para mostrar assim, olha, a gente dá Oscar para a mulher também. E não é isso, eu acho que não é isso que as mulheres cineastas buscam. Elas buscam um reconhecimento. Eu achei muito, muito, muito trágico quando a Gabriela trouxe a questão da história de tantas cineastas de filmes assim que marcaram história e você não acha isso nos livros de história. Isso aí, para mim, é absurdo. Mas tá bom, tá excelente o curso. Ok. Bom, eu não sei se ainda temos mais alguma colocação, mas eu já estou vendo também que a gente já está se aproximando do nosso horizonte, que geralmente a gente marca as 2 horas a partir do início do evento, né? Então, daqui a pouco eu vou passar para a Gabriela para ela falar suas palavras finais, né? Mas eu, de minha parte, também quero falar algumas coisas, né? Esse foi o primeiro momento aqui do ciclo Cinema e História deste ano, de 2022. E nós pretendemos renovar esse ciclo sempre. Na verdade, esse já deve ser, se eu não me engano, é o 3º ou o 4º ciclo. Já fizemos esse ciclo outras vezes, né? E a ideia é ir trabalhando realmente essas relações do cinema com a história nesses aspectos. O cinema como objeto, ou seja, uma história do cinema. O cinema como fonte histórica, ou seja, a história através do cinema conseguindo enxergar outras questões, e para isso utilizando o cinema como fonte histórica. O cinema como representação da história
ou seja, o cinema nos momentos em que ele consegue representar cenas, processos históricos, e o cinema como ação sobre a história, como sujeito que age sobre a história, como instrumento que, nas mãos de forças políticas ou de resistência a essas forças políticas, age também sobre a história. Então, essas são as balizas fundamentais do ciclo, mas a gente vai alterando, né? Então, por exemplo, esse ano ficou muito oportuno, porque a Gabriela tinha acabado de defender a monografia dela sobre as mulheres cineastas. Então, trouxemos aqui para essa questão dos sujeitos que fazem o cinema e que, ao mesmo tempo, fazendo o cinema, já modificam o cinema, já agem sobre a história do cinema e sobre a história da sociedade de uma maneira geral. Por exemplo, no próximo ciclo, no futuro, a gente pode mudar o sujeito e trazer, de repente, a população, a questão negra do cinema, do negro no cinema, os cineastas negros, ou, no futuro, os cineastas indígenas. Então, a gente vai sempre renovando, e ao longo dos vários ciclos, eu acho que a gente vai conseguir ter no futuro, aí depois de 5, 10 anos desse ciclo, quem sabe, um panorama muito completo, né, dessas possibilidades, porque o ciclo vai renovando, né, cada uma dessas questões, seja o sujeito que produz o cinema, seja o cinema como objeto, o cinema como fonte, o cinema como meio de representação, o cinema como agente que produz história também, agindo sobre a história e sobre a sociedade, né? Nós ainda vamos ter uma sequência de mais algumas palestras, está sendo realizada uma a cada mês, sempre nas segundas-feiras, às 14 horas, nesse ciclo. Vai ter uma, por exemplo, sobre o cinema contra o nazismo, vai ter outra sobre o cinema novo, e assim por diante, né? Vocês têm acesso depois ali ao cronograma da sequência, né? Mas foi muito bom, e realmente, particularmente essa palestra de hoje, de abertura aqui, porque ela traz realmente um ponto silenciado na história do cinema e na historiografia do cinema, e que realmente não chega às pessoas, por causa desse silêncio que eu digo que é um silêncio propagado, né? Porque como uma pessoa não comentou, o outro também acaba não comentando, aí as pessoas que vão pesquisar vão nas obras de referência, e essas obras de referências silenciam a partir sobre o tema, e isso não dá ideia para que as pessoas procurem, né, um tema. Então é muito interessante que quem realmente foi se interessar por pesquisar a questão das mulheres no cinema, claro, tem as outras pessoas, eu estou falando da Gabriela, que foi o contato mais imediato que eu tive. Uma mulher, né, que sempre teve essa preocupação, né, com a questão feminista, com a questão do lugar da mulher, e que, ao se interessar sobre cinema, deu esse estalo de ir pesquisar as mulheres cineastas, né? Porque, realmente, se a pessoa for só lendo o que já tem, não tem ideia de pesquisar, né? Porque tem aquele silêncio, né? Então, eu agradeço muito a Gabriela Tenório essa palestra, e lembro a vocês todos que, para participar do LAPET, é simples, basta enviar para o e-mail do laboratório o seu nome completo, CPF, link do currículo Lattes, e nós vamos inscrevê-lo no laboratório. E que nós temos vários ciclos de palestras paralelos a esse, né? Esse aqui está sendo uma vez por mês, sempre às segundas. Mas temos o Monografias em Debate, temos o Teses em Debate, temos cursos. Atualmente está havendo um curso sobre o uso de conceitos na história, que, aliás, é na próxima quinta-feira. Então, eu agradeço muito a Gabriela, agradeço também a equipe que está aqui presente, e agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes e que debateram conosco. Particularmente agradeço aquelas pessoas que colocaram suas posições e fizeram seus comentários e que enriqueceram aqui o debate. E isso vai contribuir no futuro para as pessoas verem essa gravação e acessarem de outra maneira. Eu tenho que passar agora também para a nossa equipe que vai
fazer alguns comentários sobre a lista de presença e sobre outros detalhes técnicos, e finalmente, ao final de tudo, eu repasso para a Gabriela para ela falar as suas palavras finais. Ulisses ou Marcele? Quem vai dar os recados aí? Assunção, eu vou dar aqui. Então, gente, muito obrigado por participarem da palestra. Já colocamos a lista de presença, não se esqueçam de assinar, tá bom? Mas nós vamos mandar os certificados para aqueles que assinaram a lista. E se vocês quiserem entrar em contato conosco, nós colocamos nosso e-mail para qualquer dúvida. E vocês entrarem também em verem as coisas que nós estamos postando no Instagram. Nós colocamos também o Facebook e o nosso canal no YouTube, tá bom? E caso vocês queiram entrar para o nosso laboratório, nós colocamos aí, vocês precisam colocar para a gente, né, por e-mail, seu nome completo, o link do currículo Lattes e o CPF, tá bom? E não necessariamente precisam ser pessoas de história, pode ser pessoas também de qualquer curso que quiser participar, tá bom? Então é isso. A Marcele também quer dar um recado. Pode falar, Marcele. Professor, só para reforçar com o pessoal a respeito das próximas palestras, dos próximos ciclos, a gente volta no mês que vem com outras palestras. E só para dar um pequeno spoiler, a gente tem uma palestra no dia 18/4, a próxima, do ciclo Monografias em Debate, que vai discutir a HQ como fonte histórica. E aí no dia 25/4, a gente vai ter a próxima palestra do ciclo Cinema e História, que vai falar sobre a representação de um herói, Alexandre o Grande no cinema. E depois, no dia 28/4, a gente tem a apresentação do ciclo Teses em Debate, com o tema Ariano Suassuna, Literatura e História. Então, só pedir para o pessoal ficar de olho nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que lá vão ter todos os dados para inscrição nessas palestras dos próximos ciclos. E também só um recado, professor, rapidinho. Pedir para o pessoal, na hora que for digitar o e-mail durante a inscrição, prestar bem atenção no e-mail que está digitando, porque alguns e-mails eles estão retornando e o Gmail não entrega e-mail quando tem algum tipo de erro. Então, por isso, algumas pessoas não estão recebendo o link da sala virtual, tá bom? Só isso mesmo. Eu vou deixar a lista aberta por mais uns 15 minutinhos, mais ou menos, então, para o pessoal assinar com calma. Só isso, tá bom? Parabéns, Gabriela. Obrigada. Deixa eu só dar um último recado também. É que, infelizmente, a palestra que ia ser sobre o Alexandre o Grande, o palestrante não vai poder proferi-la, mas a gente já substituiu por uma palestra sobre o cinema soviético, que vai ser nessa mesma data que foi mencionada pela Marcele. Mas eu passo, Gabriela, agora a palavra para você. Muito obrigada, gente, a vocês que ficaram aqui, que assistiram, que gostaram. Obrigada pelos elogios. Obrigada, professor Assunção, por ter me dado a oportunidade de passar para frente essa pesquisa muito importante, assim, para as mulheres, para a história do cinema, para a história das mulheres. Então, eu espero que isso inspire outras pesquisas mais para frente. Vocês me instigaram a pesquisar sobre as mulheres brasileiras no cinema, então, numa próxima vez, talvez, nos encontraremos novamente para falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e espero que esse assunto, que esse tema seja útil para a vida de vocês e que vocês levem para frente as informações que receberam hoje. Obrigado. E neste momento nós vamos encerrar a gravação. Fica o convite para que todos assistam às próximas palestras desse ciclo ou também às palestras dos outros ciclos promovidos pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Obrigado a todos.